Doutor, eu pedi a aposentadoria do meu filho autista no INSS e fui negado. E agora, o que fazer? Olá, pessoal, eu sou o Marcos Vinícius, eu sou advogado previdenciarista aqui do Brasil Silveira e nesse vídeo eu vou explicar para você passo a passo como pedir um benefício para o autista. Como que você faz para requerer aquele benefício para o INSS e dar certo de verdade? Porque esse é o segredo desse vídeo, por isso fique até o final. Primeira coisa, eu tenho que explicar para você que a aposentadoria é diferente de benefício assistencial. Muitas pessoas não sabem essa distinção e quando vem procurar um advogado, costuma pedir uma aposentadoria para o filho de 10 anos. Só que para você se aposentar, é importante que você tenha o tempo de contribuição. E uma criança de 10 anos, ela provavelmente nunca trabalhou, então ela não tem um tempo de contribuição no INSS. Então, se você nunca trabalhou, se você ou seu filho nunca exerceu uma atividade de trabalho, é importante pedir o benefício assistencial e não uma aposentadoria. Mas afinal, antes de pedir o benefício, é importante nós entendermos o que é o autismo e como que nós conseguimos pedir esse benefício. A gente chama de transtorno espectro autista. Esse transtorno, ele é considerado como uma deficiência dentro do INSS. É importante porque algumas mães e alguns pais não gostam que a gente utilize o termo deficiência para falar de autismo, mas o INSS não tem essa distinção. Eles tratam da mesma forma. Por isso, é muito importante que você entenda como que o INSS lida com esse assunto. O transtorno do espectro autista pode interferir em várias coisas na vida dessa criança, na vida desse jovem ou na vida desse adulto. Pode interferir nas suas interações de trabalho, nas suas interações sociais, pode impedir que essa pessoa consiga exercer qualquer função de trabalho nesse mercado nosso, pode atrapalhar no dia a dia dessa criança, desse jovem ou desse adulto. Por isso, ele tem direito a esse benefício assistencial, para que consiga ajudar essa pessoa a ter uma melhor condição de vida. É importante entender também que o autismo ele é dividido em 3 graus. Nós temos o grau leve, temos o grau moderado e temos o grau severo. Quem faz essa distinção é o profissional da saúde. Então, o psiquiatra ou psicólogo vai fazer um tratamento com essa pessoa e, diante desse tratamento, ela consegue classificar o grau desse autismo. Então, como eu disse anteriormente, é importante distinguir a aposentadoria do benefício assistencial. Se você é um adulto que já contribuiu muito para a Previdência Social, que faz as contribuições mensais e agora descobriu o autismo que interfere no seu trabalho e quer pedir um benefício, saiba que você pode ter direito a um benefício previdenciário. O que é isso, doutor? O benefício previdenciário são os benefícios que o INSS contempla àquelas pessoas que fazem contribuições mensais. Então, o auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, a aposentadoria da pessoa com deficiência, são benefícios previdenciários, que se você tem contribuição para o INSS, você consegue pedir. Mas calma que esse vídeo eu não vou tratar sobre esses assuntos, porque esse vídeo eu vou tratar sobre o benefício assistencial. No caso do benefício assistencial, para as crianças, para os jovens ou para os adultos, é importante a gente entender que essa pessoa tem que cumprir 2 requisitos. Primeiro requisito, vulnerabilidade social. Então, essa pessoa que vai pedir um BPC-LOAS, ela não pode ter uma condição financeira muito boa. Ela precisa ter uma condição financeira de vulnerabilidade. Ela precisa ter uma condição financeira um pouco mais baixa. Saiba, condição financeira e vulnerabilidade não é a mesma coisa que extrema pobreza. Porque muitas vezes, quando a pessoa vai fazer uma perícia no INSS, ela acha que ela tem que demonstrar que está em extrema pobreza. E é um assunto que já foi pacificado no STF. Hoje, o STF entende que a pessoa ela não precisa morar na rua para pedir um BPC-LOAS, mas que ela precisa estar numa condição difícil de vida, estar numa situação de vulnerabilidade. Então, o primeiro requisito,
vulnerabilidade social. O segundo requisito é importante que essa pessoa consiga comprovar a deficiência. E aí que está o segredo. Muitas pessoas não sabem quais profissionais procurar para fazer bons documentos, para fazer bons laudos e bons exames para comprovar o autismo. Mas esse segredo eu te ensino no final desse vídeo. Doutor, eu entrei nos 2 requisitos para pedir o BPC-LOAS e agora eu quero pedir esse benefício. Como que eu faço? Primeiro, hoje nós temos diversos canais para pedir qualquer benefício do INSS. Você pode procurar uma agência mais próxima para procurar esse benefício. Você pode baixar o aplicativo Meu INSS no seu celular para poder pedir esse benefício, ou você pode fazer a solicitação pelo número 135. Doutor, eu fiz a solicitação, foi agendado as perícias, e agora, como que eu faço? Depois que você dá a entrada no seu benefício no INSS, você vai passar por 2 perícias. Primeiro, uma perícia social e depois uma perícia médica. Essa perícia social, você vai passar pelo assistente social. Esse assistente social vai analisar toda a sua vida financeira, vai analisar se você tem carro, se você tem imóvel, se você tem dinheiro na sua conta. Ah, doutor, mas você falou no começo do vídeo que eu não preciso estar em extrema pobreza. Sim, pessoal, você não precisa estar em extrema pobreza, mas muitas vezes o INSS ele não tem essa flexibilidade para poder analisar toda a sua condição financeira e conceder o seu benefício. Por isso que, às vezes, só pela pessoa ter um carro ou ter uma casa, o INSS já indefere o benefício. Mas eu vou te explicar, vou te dar algumas dicas de como que você vai conseguir ter êxito na hora de pedir o seu benefício no INSS. Depois que você passou pela perícia social, você vai passar pela perícia médica. E a perícia médica, você vai ter um médico, pode ser clínico geral, pode ser um médico especialista. Esse médico vai analisar todos os seus documentos e vai colocar no seu laudo se existe um impedimento a longo prazo ou se não há esse impedimento. A análise da perícia social com a análise da perícia médica, vai formar um entendimento do INSS. E se você cumprir os 2 requisitos, a partir desse momento, você vai receber o BPC-LOAS. Mas se formar os requisitos e foi indeferido o seu benefício, porque é isso que acontece na prática. Muitas vezes o INSS ele tem dificuldade de entender que o autista tem direito ao benefício, ou que a pessoa que tem um carro ou um imóvel, ela também tem direito a esse benefício. Quando isso acontece, é importante que você procure um advogado especialista na área, para que ele consiga entrar com um processo judicial e para que nesse processo judicial ele consiga demonstrar para o juiz que apesar de você ter um carro, uma casa, ou apesar de você ter um autismo grau leve, você sim tem direito a esse benefício. Então, o advogado, ele vai te orientar a juntar os documentos médicos, vai te orientar a comprovar a sua situação financeira dentro de casa e com esses documentos juntados, você vai entregar para ele que ele vai ingressar com uma ação judicial. E nessa ação judicial, você vai passar por uma nova perícia social e por uma nova perícia médica, mas com pessoas da junta médica da justiça que costumam ter um entendimento muito melhor para conceder o seu benefício. Mas, mesmo que na justiça seja mais fácil conseguir o BPC-LOAS para o autista, é importante que você saiba quais os documentos médicos são necessários para você conseguir esse benefício. Os documentos médicos são os mais importantes na hora de pedir o BPC-LOAS. Por isso, eu vou explicar alguns aqui para vocês, mas na descrição desse vídeo você consegue ter acesso a todos os documentos que são necessários na hora de passar pela perícia médica. Primeiro documento, relatório médico psiquiátrico. É muito importante que você, antes de passar pela perícia, peça para o seu psiquiatra e para o seu psicólogo para que ele faça todo um relatório médico
médico, um relatório médico de desenvolvimento, um relatório médico clínico que descreva que você é autista e quais as suas incapacidades por conta desse espectro. Também é muito importante que você tenha atestados médicos. Se for adulto, que você tenha alguns atestados que demonstrem que você não pode trabalhar por esses motivos. Se for criança, não é necessário um atestado, porque essa criança ainda não foi para o mercado de trabalho. Se for criança, ou se essa pessoa ela estuda, é muito importante que faça um relatório da instituição de ensino. Se a criança estuda numa escola regular ou numa escola própria para autista, é muito importante que essa escola faça um relatório educacional, que a professora destaque as dificuldades que essa criança tem no dia a dia, que a diretora explique as dificuldades que essa criança tem. E esses são alguns dos documentos que pode ajudar você a conseguir o benefício assistencial LOAS. Siga a gente para mais vídeos, eu estou aqui para ajudar vocês e qualquer coisa estaremos à disposição.